Boa noite, atendendo a pedidos, eu vou primeiro, fazer uma revisão conceitual, trazendo um passo a passo para a solução dos problemas de programação linear, inicialmente usando o método gráfico para buscar a solução ótima e, paralelamente, eu vou resolvendo o exercício. À medida em que eu vou trazendo aqui os conceitos, a gente vai evoluindo com a solução do exercício que foi proposto na semana passada. Todo problema de programação linear, ele envolve situações dentro de uma operação produtiva na empresa, situações em que eu tenho recursos para esse processo produtivo, só que esses recursos eles são limitados. E a gente demanda cada vez mais por esses recursos. O problema de programação linear, ou seja, a solução via programação linear, envolve exatamente a racionalização desses recursos que são escassos, que são limitados, que são demandados em excesso. Os problemas de programação linear, a gente inicialmente precisa modelar esse problema. O que é modelar o problema? Transformar aquele texto, aquele enunciado, aquele problema que é relatado, transformar ele numa linguagem matemática para a gente poder, aí sim, buscar a solução ótima. Quais são os passos que a gente dispõe para fazer essa modelagem? Inicialmente, todo problema de programação linear, ele envolve as variáveis de decisão. O que é isso? É aquilo que eu preciso saber efetivamente para eu tomar a decisão. No nosso caso em questão, a decisão envolve o quê? Duas variáveis, uma eu chamei de x1, outra eu chamei de x2, A variável x1 é a quantidade, o número de voos para Manaus, e a variável x2, o número de voos para Fortaleza. Eu gosto de utilizar essa terminologia que torna-se mais habitual, Então esse é o primeiro passo. Ao deparar com o relato do problema, identificar ali o que efetivamente eu preciso decidir e transformar essas variáveis, deixá-las bem claras lá no nosso modelo matemático, e para que fique bem perceptível. O segundo passo, a gente precisa escrever a função objetivo. Todo problema ele envolve a maximização ou minimização de algum resultado, Por exemplo, melhorando. Eu preciso maximizar lucro, resultado, e minimizar custos. Então a função objetiva ela vai ter essas duas situações, ou eu vou maximizar ou eu vou minimizar. Eventualmente, a gente trabalha com a minimização de custo, mas costumeiramente a gente maximiza resultados. Observem aqui a função objetivo do nosso problema, do nosso caso. Cada voo para Manaus, eu tenho um lucro por voo de 2.500, unidades monetárias, enquanto o voo para Fortaleza, 2.000. Então, o meu resultado vai ser maximizado a partir da quantidade que eu vou descobrir de voos para Manaus, vezes o valor unitário, o lucro unitário, somado ao número de voos para Fortaleza, vezes os 2.000, que é exatamente o lucro que eu consigo com voos para Fortaleza. Então, aquela fórmula, aquela equação me dá a possibilidade de maximizar, dependendo dos valores que eu vou encontrar de x1 e x2.
Então, o primeiro passo a gente definiu as variáveis, o segundo passo a gente já escreveu a função objetiva, e o terceiro passo a gente precisa escrever as restrições, ou seja, aquilo que limita os valores das variáveis de decisão. Ao ler o enunciado, eu fui identificando aqui os recursos que são utilizados nesse processo produtivo aqui, né? O que eu utilizo e que eu estou limitado a uma quantidade, né? Eu utilizo horas trabalhadas, não é? Cada voo, não é? Cada voo X1 para Manaus, eu gasto 15 horas, enquanto cada voo para Fortaleza eu gasto 10 horas. E qual é o meu limite de horas trabalhadas? Eu tenho um limite de 150. Tá? Então, isso aqui é um recurso escasso. Né? O segundo recurso, o terminal de embarque, né? Ele não pode ser utilizado além de 12 horas diárias. E cada voo, seja para Manaus, seja para Fortaleza, eu utilizo 1 hora do terminal. Então, o meu terminal, o limite de horas desse terminal é de 12 horas. Eu não posso ultrapassar isso. Existe uma outra restrição, que ela é considerada aí no enunciado, uma restrição comercial. Eu só posso fazer 9 voos para Manaus. Não posso ultrapassar isso. Tomando-se por base essa colinha, esse quadro aqui, que me ajuda muito a entender o enunciado, né? Eu já identifiquei as variáveis, escrevi a função objetiva, agora eu vou escrever as minhas restrições. A primeira restrição, observem vocês lá, que é a restrição de horas trabalhadas. Eu disse o seguinte, que 15 horas é o tempo que eu levo de percurso até Manaus, vezes a quantidade de voos para Manaus que eu estou buscando, né? Mais as horas de voo para Fortaleza vezes o número de voos que eu estou buscando para Fortaleza. Essa combinação de horas para Manaus vezes a quantidade, horas para Fortaleza vezes a quantidade, eu não posso ultrapassar 150. Então, isso aqui, essa combinação, ela tem que ser menor ou igual a 150. Eu posso até chegar às 150 horas trabalhadas, né? A segunda fórmula, que é aquela x1 mais x2 menor ou igual a 12, eu estou diante de quê? Da restrição do terminal. Eu gasto 1 hora, né, para despachar o voo de x1 e gasto 1 hora para despachar o voo de x2. Então, olha lá, 1x1 mais 1x2, 1x1 mais 1x2, não pode ultrapassar 12. Tem que ser menor ou igual a 12. A terceira é essa restrição, eu não posso, x1, número de voos para Manaus. Eu não posso ultrapassar 9, porque isso aqui é um limite comercial que está no nosso problema. Então, eu digo que x1 tem que ser menor ou igual a 9. E, por fim, todo problema de programação linear, existe uma restrição, isso aqui são restrições técnicas, as 3 primeiras, né? E a última restrição aí, x1 e x2 maior ou igual a 0, é a restrição de não negatividade. O que significa isso? Que o número de voos, tanto para Manaus quanto para Fortaleza, eles não podem ser negativos, eles podem até ser 0, mas eles vão ser sempre positivos. Por que isso? Eu não posso voar menos 5 voos para Manaus. Perceberam? Então, essa restrição aqui de não negatividade, ela é obrigatória em todos os problemas de programação linear. Então, diante dessa situação, né, em que eu já percorri os 3 passos, agora eu já posso buscar a solução ótima via método gráfico. Então, né, nós já temos prontinho ali todo a nossa modelagem, está pronta. Eu agora
vou linkar com o próximo vídeo, que a gente vai trabalhar a solução ótima via método gráfico.